Boa noite, segunda-feira, dia de revisão, né? Estou aqui com uma prova aberta aqui de um aluno que não é acho que não é da turma de vocês, e eu vou fazer a vista de prova. Então, conforme a gente já havia combinado, eu liberei no sistema para vocês aquilo que o sistema chama de feedback. Ué, mas não é o certo, Jonatas. O certo é a gente fazer uma prova de acordo com aquilo que a gente trabalhou em sala de aula. Eu particularmente, quando eu fiz o mestrado, eu aprendi justamente isso. Eu fiz uma disciplina com um ministro de Portugal que vinha, né, uma vez por ano aqui no Brasil para dar a disciplina dele. Então a aula era manhã, tarde, noite, uma semana, né? Você terminava o módulo dele. E a prova dele era no sábado, e ele deixava você usar, ele dava a prova na segunda-feira e no sábado você tinha que fazer de forma presencial. Você podia levar notebook, podia levar livro, podia fazer o que quisesse. Por quê? Era uma questão super ampla e que não tinha como você achar a resposta pronta. Então, no caso de vocês não era para tanto, mas eu trabalhei os conteúdos, as coisas em sala de aula. Eu acho que assim, a gente, quando eu digo a gente, sou eu e vocês, a gente se sente confortável na questão do eu estou estudando, eu estou seguindo aqui na disciplina. Eu acho que é assim que a coisa tem que ser, concorda? E é visível isso, sabe por quê? Eu tenho alguns alunos que não foram lá muito bem. E o que eles erraram, né, visivelmente é porque não assistiram às aulas, porque algumas coisas estavam resolvidas em sala de aula e eles não conseguiram acertar. Mas cada um é senhor da sua vida, né? As aulas estão gravadas, se vocês quiserem, conseguem rever mais uma vez. Todas elas estão lá no meu canal do YouTube, você, né, é público, você vai ter acesso, então acho que tá tranquilo, né, como diz o outro. Vamos aqui para as questões, porque lembra quando eu dei a primeira aula que eu disse assim, olha, de forma institucional o professor é obrigado a vir aqui fazer a vista de prova. Hoje é esse dia. Então, quando a gente terminar de resolver essas questões, ainda que não tenha dado 60 minutos, né, se isso acontecer, assim mesmo a gente termina a aula, porque não dá para fracionar e hoje nós estamos aqui justamente para isso, para conversar sobre a prova. Então, olhando aí deve estar na minha direita aí de vocês, a prova é randômica, então eu vou ler alternativa por alternativa, que vai ficar mais fácil para você, né? Se eu fosse você, eu abria aí seu material, suas anotações, né? Não custa acompanhar, concorda? Vai ter que ficar aqui comigo mesmo, então acompanha o que eu vou falar. Aquele textozinho ali, ó, era só para você, tipo, contextualizar a conversa. Então eu não vou nem ler agora ali, porque vocês já tiveram acesso. Essa questão ela dizia o seguinte: sobre o conceito legal no direito brasileiro, analise as afirmações abaixo. E aqui ele vai estar falando, né, ali sobre algumas coisas referente à questão ali do empresário, né? Inciso 1. Para ser considerado empresário não é necessário o registro no órgão competente. A gente trabalhou isso na revisão. Eu lembrei vocês que no conceito do 966 não tem a palavrinha registro. Evidentemente que para ser um empresário regular você precisa estar inscrito na junta comercial, mas você consegue se intitular empresário ainda que você não tenha o bendito do registro. Estão lembrados? A gente conversou isso na revisão. Inciso 2. Empresário quem exerce profissionalmente atividade científica. Não dava para marcar essa, né? Essa daí estava errada porque a atividade científica faz parte da atividade intelectual. 3. Inciso 3. Médico não é considerado empresário em razão de exercer atividade empresarial. Fala, Rose. Esse inciso 3 está certinho. Pois não. É porque eu tô eu tô abrindo do Moodle, é a prova de vocês. Eu não. Lembra que eu disse na revisão que a prova de vocês eu peguei questões do banco de questões da UniFCV, peguei questões da prova, peguei questões de outras coisas. Então eu não tenho a prova em slide, entendeu? O que está aberto aqui na minha direita é o Moodle mesmo. Por isso está meio embaçadinho. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês conseguirem, não sei se vocês estão com uma tela ou duas telas, né? Ou se não, só vai me anotando aí que depois você dá mais uma olhadinha. Vocês vão ter que olhar lá no Moodle, como eu liberei agora a prova para vocês, você consegue olhar o que você errou, o que você acertou. Então vai tomando uma notazinha aí do que eu estou falando, que é para você aprender. A vista de prova serve para isso, entendem? Então, 4. Quando ocorre o elemento da empresa, o direito considera atividade que não possui organização dos fatores de produção em atividade empresarial. É verdade, se não lembrados, é o conceito de elemento da empresa. E o inciso 5 é aquele que dizia assim, ó, o conceito de empresário é subjetivo. Esse aqui a gente também conversou em sala de aula,
não é subjetivo, porque tem o artigo 966 que traz para nós lá o conceito de forma objetiva. Nesta prova que eu estou aberto, a questão a assertiva correta era a letra E, mas na prova de vocês era outra, porque é randômico, entendeu? A sequência correta é VF, VV, F. Então não precisa anotar a letra, porque a letra não vai bater com a sua prova. Anote aqui a minha solução, que é melhor para vocês. Nessa prova aqui, ó, a questão 2 já era uma discursiva. Ó. Forme o nome empresarial como você sendo empresário individual do ramo de transportes. Era para você fazer lá suas iniciais, sobrenome e colocar lá transportes, né? A maioria das pessoas acertaram. Só perdeu nota aquele que teve uns 2 ou 3 alunos que escreveram LTDA, não sei porquê. Né? Então, daí na letra A não tirou o 0,5, mas a grande maioria esmagadora conseguiu fazer o nome certinho, até porque tinha aula, tinha revisão, né? Tava fácil. A letra B era para você informar qual era a principal modalidade considerada negativa dessa atividade. Era para você falar para mim que a questão da responsabilidade limitada, concorda? Se é empresário individual, a questão da responsabilidade ilimitada é uma das características negativas. Eu tentei ser uma mãe para os alunos e considerei, olha, bastante coisa. Então, realmente, só errou aquele aluno que, assim, fugiu muito do que era correto, entende? Então, essa valia 1 ponto. Olha, a questão 3 dessa prova também é uma discursiva, é aquela que era para apresentar 2 características do meio e seu faturamento é máximo. Faturamento máximo, acho que todo mundo acertou, 81 salários mínimos, né? E 2 características positivas, você podia falar para mim que era isenção tributária, recolhimento do INSS reduzido, você podia falar para mim que não precisa do contador, você podia falar que você é dono sozinho. Olha, eu considerei quase que tudo que os alunos me escreveram, só o que realmente estava fora, que daí não dá para considerar. Essa questão também valia 1 ponto, fácil, né? Bem fácil. Olha que a quarta aqui dessa prova também é aquela última discursiva que valia 1,5 ponto. Olha lá, a Constituição da Eireli possui registro em que órgão de controle? Qual órgão que você registra a Eireli? Teve alguns alunos que erraram, mas era junta comercial, né? Aqueles que procuraram no Dr. Google vieram lá e colocaram um monte de coisa para mim que acho que nem sabe o que está escrito, mas mesmo assim eu considerei. Só não considerei quem colocou cartório de registro civil de pessoa jurídica, porque daí você deveria me explicar que você estava pensando em uma Eireli que não fosse empresário. Então não dava porque, assim, fugia um pouco do que a gente conversou em sala de aula, concorda? Então, assim, eu fiquei no trivial. Letra B, qual o capital social mínimo? Não dava para errar, né? Acho que ninguém errou essa, sem salários mínimos. E a letra C era uma questão que também eu acredito que ninguém tenha errado, porque ela era um pouco subjetiva. Porque eu queria que você escolhesse qualquer um dos 3 e me justificasse o porquê você escolheu. Eu considerei correto, na verdade, a sua justificativa, independente se foi MEI, se foi empresário individual ou se foi Eireli, desde que a justificativa estivesse correta. Depois você pode olhar lá na sua prova, porque eu acho difícil você ter errado alguma dessas aqui. O pessoal errou a letra A um pouquinho, não sei por que esqueceram que era na junta comercial, né? Dá uma conferida lá na sua prova, porque eu sou humano, né? Vai que eu errei, vai que eu não vi na correção. Acho difícil, mas, né? Tudo é possível. Questão 5. Questão 5 era uma questão da história do Brasil colônia, né? Era para marcar a correta entre A, B, C, D, E, facinho, né? Letra A. O rei de Portugal, quando o Brasil foi descoberto, era D. João VI. Olha, D. João VI veio para o Brasil em 1808. O Brasil foi descoberto em 1500. Se você marcou essa aí correta, no mínimo você está imaginando que D. João VI é um vampiro, né? Porque dá uma diferença aí de mais de 300 anos. Eu não sei certinho o ano que ele nasceu, mas dava para você procurar no Google. Você ia ver que era impossível D. João VI ser o rei de Portugal quando o Brasil foi descoberto. Concordam comigo? Isso daí não dava para marcar. Se você marcou, a gente vai ter que ver aí o porquê que você achou que o D. João VI era vampiro, né? Letra B. O final desse período coincide com a teoria da empresa no mundo. Gente, a teoria da empresa no mundo foi em 1942. O Brasil deixou de ser colônia em 1942? Não, deixou de ser colônia quando a nossa independência. Então, não tem como essa aí também, se você tivesse lá as minhas anotações, olhasse aquela aula,
Impossível você marcar essa daí. Eu não vou ler a letra C agora porque me parece que a C é correta. Vou ler a letra D. Nesse período, o Brasil fazia comércio só local. Nossa, gente, se só tinha índio aqui, né? Como é que ia ter comércio só local? Vocês lembram na revisão? Eu falei assim, olha, gente, o comércio era internacional. Ainda que é um comércio ainda meio que, digamos assim, tímido, né? Mas o que se interessava era fazer a negociação com outros países para que o dinheiro circulasse, por isso o direito comercial. Letra E. A legislação comercial aplicável era da Espanha, em razão do Tratado de Tordesilhas, Paz de Misericórdia. Se você marcou essa daí, você faltou lá na sua aulinha lá do Jardim da Infância. Por quê? O Tratado de Tordesilhas era justamente ao contrário, lembram? 370 léguas lá da ilha de Cabo Verde, para o lado de cá pertencia a Portugal, no caso do Brasil, e 370 léguas para lá pertencia à Espanha. Mas essa questão de legislação espanhola ou legislação portuguesa, nós nem falamos isso, né? E a letra C, que era correta, vamos ver o que está falando? Consideramos o direito comercial no Brasil após 1850. Eu lembro, se você assistiu a minha revisão ou se você voltou lá para assistir a aula, eu me lembro que eu disse, a gente fez a digressão ali histórica e a gente chegou à conclusão que não dá para falar em direito comercial antes do nosso Código de 1850, estão lembrados? A gente fez a tentativa lá da Constituição, lá uma série de coisas, mas eu esclareci que para fins de direito comercial tem que ser o nosso primeiro código mesmo. Então essa daqui era questão fácil. Nesta prova que era a letra C, na sua prova pode ser uma outra letra. Então não anote pela letra, anote pelo que quer dizer a alternativa, porque as provas são randômicas, elas mudam a ordem ali das alternativas e da correta. Questão 6. A questão 6, ela também trazia ali deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Não era para você achar as respostas nessas 8 linhas, hein? Pelo amor de Deus. Essas 8 linhas era para contextualizar o que eu estava querendo falar, para que você soubesse, né, e tivesse uma referência ali às suas anotações. Estão lembrados? Então, escolha uma correta, né? Ali vai estar falando da questão do direito comercial mundial. Então vamos lá, letra A. O direito comercial no Brasil teve início com a proclamação da independência. Gente, proclamação da independência, 7 de setembro de 1822. Dá para falar em direito comercial com a independência? Falamos disso na revisão, falei disso na aula, né? Não dá. Se você tivesse uma folha em branco, uma 4, e tivesse anotado isso aí na nossa revisão, era impossível você marcar essa como correta. Eu vou pular a letra B porque parece que a B nessa prova é a correta. Vamos ler, depois eu volto. Letra C. O direito comercial mundial teve seu início com Napoleão Bonaparte, quando escreveu o Código Comercial Francês em 1807. Gente, se você marcou essa correta, você está esquecendo de toda a Idade Média? Lembram? Toda a história lá das corporações, das associações de comércio, lá do século XI até 1800. Não dava para marcar essa daí como correta, hein? Por favor. Letra D. No Brasil, o conceito de empresário veio substituir o conceito de atividade intelectual. Meu Deus do céu, se você marcou essa daí, você está dizendo assim, olha, não existe o parágrafo único do 966, né? Porque o 966 está dizendo, não são atividades empresárias. Quem exerce atividade intelectual, que pode ser ciência, literatura ou arte. Então essa daí, ó, se você assistiu minha aula, se você foi meu aluno, não dá para marcar essa daí como correta. Letra E. A primeira fase do direito comercial mundial começou em 1942, quando Alberto Aschini, analisando o comércio, decidiu propor o Código Comercial italiano. Olha, tirando a parte de que ele está falando que é a primeira fase, o resto seria correto, porque a primeira fase começa lá na Idade Média, né? A teoria do Aschini, a teoria da empresa, é a fase atual que o mundo está vivendo, é chamada de terceira fase. E voltando ali para a letra B, que me parece que é a correta, né? O primeiro Código Comercial brasileiro foi o de 1850, vindo a ser sucedido pelo Código Civil de 2002. Vocês estão lembrados que eu disse na revisão e na aula que quando eu fiz a faculdade eu estudei o Código de 1850? Então assim, essa aí era a questão dada, não era? Ó, essa era para acertar. Eu acho que o pessoal nessa aí não errou, não.
Essa aqui, ó, é uma que vai falar da Eireli. Eu não vou ler esse texto enorme, até porque está embaçado para vocês, porque eu estou abrindo aqui direto pelo Moodle. Mas é aquela questão. É verdade. É isso mesmo que eu falei, Rose, tá vendo? Olha como é importante assistir a aula e eu contar histórias reais, que você faz o quê? Mapas mentais. Com mapas mentais ajuda a gente a lembrar da matéria. É de propósito. Essa questão, esse texto todo não era para você achar ali a resposta da Eireli nesse texto, tá? Essa questão ela falava ali de atividade empresarial, mas era só você analisar as alternativas. Eu coloquei o texto porque era para ajudar a sua contextualização do que a gente ia perguntar, né? Então vamos lá, letra A. A sociedade limitada pode ser registrada no cartório de títulos e documentos e terá personalidades jurídicas. Eu sempre falo do cartório de títulos e documentos, falo assim, se o meu aluno passar por mim e entender que o cartório de títulos e documentos é um cartório para fins de conservação, eu estou feliz, eu penso que uma alma vai para o purgatório, não é verdade? Por quê? Cartório de títulos e documentos ele não constitui personalidade jurídica para ninguém, né? É um cartório de conservação. Se você pegar lá um bilhetinho do seu marido, da sua namorada e for lá e fizer o registro desse bilhetinho no cartório de títulos e documentos, ele vai ficar para a eternidade. Ah, o seu namorado? Não, o bilhetinho que ele te mandou. Então, cartório de títulos e documentos, gente, é um cartório para conservação. Ele não constitui personalidade jurídica a ninguém, infelizmente. Então, a letra A não dava para marcar. Letra B. O exercício individual da atividade empresarial no Brasil sempre existiu. Hein? Então, você não assistiu minha aula, porque eu disse que só foi possível o surgimento do empresário individual com a inserção da teoria da empresa em 2002. Estão lembrados? É isso que a gente conversou. Não dá para marcar essa daí. Questão C, letra C. A pessoa jurídica foi criada com o intuito de misturar o patrimônio da pessoa física. Pai de misericórdia, hein? Quem marcou essa daí estava com o empresário individual na cabeça, né? Mas a pessoa jurídica não foi criado para isso. Foi justamente criado para separar ali do que é pessoa física, né? Eu, Juliano, CPF, sou uma coisa. Eu lá, quanto pessoa jurídica, sou uma outra coisa. Ah, mas professor, o empresário individual não tem personalidade. Mas a questão não está falando do empresário individual, a questão está falando da PJ. Entendeu? Essa daí não dá para marcar. Letra D. No direito brasileiro, o nome empresarial somente pode ser firma ou denominação. E este último excluído da Eireli. Quando a gente falou da Eireli, eu falei assim, ó, Eireli pode ter firma ou denominação. Se for firma, sobrenome de família, mais o ramo, mais a palavrinha Eireli. Se for denominação, eu vou inventar uma palavra, vou colocar o ramo e Eireli. Juliano, me dá um exemplo. Então vamos lá. Se for a minha firma de transportes lá, como Eireli. J. Emerson Sim Transportes Eireli. Firma. Quero fazer uma denominação. G11 Transportes Eireli. O que é G11? Estou inventando. É uma denominação. Então essa daí não era correta. E a letra E dessa prova diz o seguinte. Na Eireli, o titular ou terceiro pode ser o administrador da empresa. Certinho, estão lembrados que eu fiz até a explicação de que se um menor, lá um bebê de 6 meses de idade, se ele podia ser titular de uma Eireli. Titular de uma Eireli ele podia, desde que ele não fosse o administrador. Isso aí é tranquilo. Então nessa prova é letra E. Na sua prova você tem que olhar para ver qual que é a correta. Questão 8, lembra que eu resolvi essa em sala, aquela do porquê? Falei, vai cair na sua prova, né? Quem ficou caçoando de mim, aí a hora que pegou a prova não teve o que fazer, né? Lembra que eu expliquei como é que faz? Leia a primeira frase, depois analisa, leia a segunda frase, analisa e depois procure a resposta correta. Ah, professor, eu não sabia se uma era correta ou era falsa. Então você não sabia a questão, né? A conversa era outra. Vamos lá. O conceito de atividade empresarial considera a organização dos fatores de produção como critério de diferenciação. É verdade. Então a primeira frase está correta, não vou nem ler o porquê. Vamos lá para a segunda. Nas atividades intelectuais, não é considerado a existência da organização de fatores de produção. Tem que estar certo. E tampouco ética. Nossa, gente, isso aí chutou a canela da gente, né? Como é que eu vou falar que atividade intelectual não tem ética? Estou até fazendo aqui, fiz revisão para vocês para a prova, estou fazendo vídeos de prova, resolvendo questão por questão. Por que eu faço isso? Porque eu estou com medo do Barbieri? Claro que não, porque eu tenho ética. Quero que você estude aqui comigo. Né? Então essa daí não dava para... essa segunda estava errada. Se a primeira está certa e a segunda está errada, é só achar o gabarito. Ó.
Nessa prova aqui era a letra E. A primeira é uma alternativa verdadeira e a segunda é falsa. Facinho, né? Acho que ninguém errou essa. Essa daqui, né, aquela do complete, resolvi na revisão, estão lembrados? Fiquei com medo de vocês ficarem em dúvida dos espaços e fiz uma em sala de aula bem parecida para que você pudesse ter o mesmo raciocínio e acertar na prova, estão lembrados? Então vamos lá. Dois professores decidem montar uma pessoa jurídica na modalidade sociedade. O nome dessa modalidade societária é a sociedade simples. E essa sociedade deve ser registrada no órgão de controle, né, órgão de registro, que seria o quê? Aqui sim, cartório de registro civil de pessoa jurídica. Então já achamos a resposta da primeira parte da questão. Vamos achar a resposta da segunda parte da questão, lá no inciso 2, ó. Joana e Maria decidem constituir uma sociedade limitada, cujo valor do capital social foi estimado em R$60 mil, com participação igualitária de cada uma das sócias, tendo sido integralmente integralizada. Então, cada uma colocou lá R$30 mil. Com 60 dias de funcionamento, essa sociedade sofreu prejuízos irreparáveis no montante de 110 mil. E agora vem a pergunta. Qual será o prejuízo de Maria? Gente, Maria vai perder no máximo o valor que ela investiu. Então, no caso ali, R$30 mil. Qual o valor que será liquidado do prejuízo? Por ser uma sociedade limitada, o valor máximo a ser liquidado é o valor da sociedade, gente. Se a sociedade possuía valor de 60 mil, não tem importância que a dívida de 110, só vai liquidar 60 mil. A gente resolveu isso em sala de aula com números parecidos. Nesta prova aqui, a letra correta é a letra E. Sociedade simples, barra cartórios de registro civil de pessoa jurídica, barra 30 mil, barra 60 mil. Na sua prova pode ter outra letra. Nossa, já chegamos na última, tá vendo? Muito rápido essa vista de prova, hein? Muito rápido. Não dá nem para o aluno cansar de mim. Questão número 10. Qual das modalidades abaixo possui restrição ao número de funcionários? Eu vou pular a letra A, que nessa prova era correta, né? Letra B. Empresário individual tem restrição? Ah, Rose, por que você errou essa? Vai dizer que você marcou empresário individual. Eu disse assim, o empresário individual, a única coisa que a gente pode tirar com relação dele era apenas que ele é dono sozinho, né? Eireli, pode ter quantos quiserem. Sociedade anônima, quantos quiserem. E sociedade limitada também. O único ali que tinha restrição era o MEI. Lembra? Esqueceu da historinha lá que eu contei da minha mãe, que fazia pão no fundo de casa? Um único funcionário. Então, nessa prova aqui, a letra correta é a letra A. Na sua prova eu não sei porque as provas são randômicas. Acharam difícil a prova, gente? Sejam sinceros. Acharam difícil o primeiro bimestre? Difícil? Ah, não. Tava muito fácil. Ah, que bom, tranquilo, né? Mas para quem assistiu às aulas, teve gente que errou, gente. Isso é um fato. Você explica muito bem, professor. O segundo bimestre, então, a gente vai começar com direito do consumidor, não hoje, né? Que hoje a coordenação me liberou não, disse que apenas vista de prova, então vocês podem dar mais uma descansada de tudo que fizeram, né? E a gente volta na semana que vem, na segunda-feira, iniciando lá a conversa do direito do consumidor. Essa parte é mais legal, porque ela tem mais a ver com o nosso cotidiano. Então, tudo isso aqui que a gente terminou, eu acho importante, mas é um pouco mais abstrato para vocês. Daqui para frente, como é mais direito do consumidor, a gente vai aprender todos os problemas lá todos os direitos que a gente tem, vocês vão ver que as aulas são bem mais... Não, eu sou suspeito que eu gosto de tudo, mas o direito do consumidor é bem legal. É minha área de atuação, é minha área do mestrado, então vocês estão em boas mãos comigo. Então a gente começa na segunda-feira que vem. Alguém tem algum comentário para fazer da prova, alguma dúvida? Senão eu vou encerrar. Professora, o que você deixou lá pro MA é para ver o vídeo? Se quiserem dar uma olhada, porque assim, eu não gostei da aula que eu tenho pronta do conceito de consumidor e o conceito de fornecedor, que é o que eu pretendo fazer na segunda-feira. Então, se vocês puderem já dar uma olhadinha naquela aula que eu coloquei para quinta-feira, aquela aula eu vou retomar ela, né? Eu vou dar ela presencialmente para vocês, mas eu vou manter ela como sendo assim um material de apoio, né? Aquela aula foi do primeiro semestre, acho que eu dei ela mais ou menos em maio. Ela tá bem completinha, tá bem boa, a imagem nem tá tão ruim, entendeu? Mas assim, eu vou dar ela presencial para vocês. Então, se na quinta-feira vocês puderem assistir aquele vídeo, aquela aula, já vai adiantando, porque daí você já vai tendo as coisas mais certas na sua cabeça.
entendeu? É que eu não tinha eu não gostei da aula que eu tinha, então não deu para eu, Beleza, então. né? Não quero colocar a carroça na frente dos burros, quero pegar na mão de vocês e nessa parte do consumidor ir junto, porque é bem importante. Combinado? Se tá tudo combinado, eu vou encerrar a aula e vou postar a vista de prova. Combinado? Então, terminando com um sonzinho para vocês ficarem felizes. Hoje, ó, gastou 35 minutos só comigo. Vai embora mais cedo. Tchau, até segunda-feira.